E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Estamos aí na área para gravar o nosso quarto vídeo sobre como que eu voto, como votar corretamente, o que eu acredito que seja votar corretamente. Então, o primeiro vídeo foi sobre o princípio da precaução e as fontes confiáveis de informação. O segundo vídeo foi sobre o histórico do candidato, como você analisa o histórico e tal. O terceiro vídeo foi sobre os partidos políticos e o entorno dos candidatos, né? Estou falando isso, revisando os 3 vídeos anteriores, porque para você entender esse quarto vídeo, você precisará ter assistido os outros anteriores, principalmente o princípio da precaução e fontes de informação, porque aquilo ali é uma base para tudo que a gente vai fazer depois, né? Então, o que acontece? Agora eu vou falar sobre bom senso, como que você usa o bom senso na hora de votar. Também vou falar sobre o fato de que a política é uma ciência inexata, né? Votar é uma ciência inexata, né? E também vou falar sobre o voto, a importância do voto não ser pessoal, né? Sobre probabilidade, que tem a ver com ciência não exata, né? Que é uma característica da política, do votar, né? O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, vou direto na parte da ciência inexata. Lembra quando você estudava matemática lá? Você tinha que resolver o problema, então 2x mais 5 menos 8 parará, igual a 0, né? E você tinha que achar o x. Por acaso, você poderia ter uma resposta 5.5 ou 5.4? Não pode, né? Ou é 5.5 ou é 5.4. Vamos, estou chutando valor, sei que não é esse valor, provavelmente. Mas, ou talvez seja. Mas eu não fiz o cálculo. Mas o que eu quero dizer é que, lembra, você saía da prova, e ia lá, quanto que deu o seu resultado? Quanto que deu? Aí você olhava, o CDF deu 5.5, o teu deu 5.3. Putz, você já sabe que você se ferrou. Por quê? Porque a matemática, essa parte da matemática pelo menos, né, ela é uma ciência exata. Só tem uma resposta certa. Agora lembra quando a prova era de história, geografia, que você fazia uma redação, né, e você achava que tinha feito uma baita de uma redação. Pô, eu fui bem pra caramba, fiz uma... tá bonito. Falei bonito, escrevi as coisas bonitas lá. E aí quando você vê, você tirou 5. Porra, por quê? Porra, sei lá, acho que é porque não é uma ciência exata, né? Porque tem várias respostas que são aceitáveis. O professor ele não vai dar nota máxima para todos aqueles que fizeram igual. Aliás, vai dar 0, porque colou, né? Mas é uma ciência inexata, né? História, geografia... Não, desculpa, não estou dizendo que é uma ciência inexata, mas estou dizendo... Os historiadores e geógrafos vão ficar irritados comigo, mas o que eu quero dizer aqui é que, tá, vai lá, na geografia e história lá do ensino médio, quando você escreve a sua resposta, tem mais de um jeito de dizer aquilo ali, tá bom? Agora vamos aplicar isso na política. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que tomar decisões na hora que você vai escolher o seu candidato, porque o vídeo é sobre como votar corretamente, tá? Eu estou dando a minha opinião, a minha visão. Você vai escolher o seu melhor candidato com informações incompletas, imprecisas, inexatas, entende? É isso que eu quero dizer. Então vamos a um exemplo concreto. Vamos lá. Tem lá um candidato que, todos aqueles que estão ao redor dele são comprovadamente criminosos. Mas ele em si não. Ou todos em volta dele são envolvidos com milícias. Ou envolvidos com crimes sexuais, crimes do colarinho branco, o que seja. E só ele é o único que é inocente, sabe? É como se fosse um anjo no inferno. O que um anjo está fazendo no inferno?
Entende onde é que eu quero chegar? Então, você não tem certeza que aquele político ou candidato a político é ou não criminoso ou corrupto ou o que seja. Que mancha a história dele, né? Com certeza. Mas todos à volta são, pô, você tem sérias suspeitas. Você não tem certeza. É inexato. Mas você tem que tomar a decisão em quem você vai votar. Tá entendendo ao que eu quero chegar? Então, se você tem lá 5 candidatos à presidência de um país de dimensões continentais, repito, acho que é muito importante você saber votar. E aí, tem 2 candidatos, 3, que estão com essas suspeitas aí. Você não tem certeza, mas está correndo processos contra ele, mais de um processo, vários processos. E ele é um santo, completamente santo. Será que é assim que funciona, né? E será que nós podemos pensar assim, ó, mas os outros antes também foram todos corruptos. E agora você quer me convencer que esse ali não é bom só porque é corrupto? Epa. Peraí. Eu sei que muitos tiveram envolvimento com corrupção. E é difícil achar um que não tenha. Tá, mas aí que eu quero chegar, você vai fazer um balanço. Aí entra a questão, outro tópico desse vídeo, que é o bom senso. Pessoal, o bom senso é uma coisa que ou a gente tem ou a gente não tem. É uma coisa que, a gente pode desenvolver. Veja bem, vamos de novo àquela comparação do carro, tá? Que eu estou usando muito. Você vai comprar um carro. Aí você escolhe, você vai ver os pneus, você vai ver a pintura, a lataria, você vai ver a mecânica. Algumas dessas partes são mais importantes. Por exemplo, os pneus você pode trocar. A mecânica é mais cara e é mais difícil de trocar, não é verdade? Então, a lataria você pode restaurar, mas se tiver alguns, sabe aqueles remendos, meia boca, entendeu onde eu quero chegar? Então, e aí tem vários carros que você quer comprar, que você está pesquisando. Você tem que escolher uns deles, tem que escolher um entre eles. Não tem nenhum que seja bom, porque o dinheiro que você tem não consegue comprar aquele que era bom mesmo. Pô, pessoal, vamos concordar. O bom mesmo é comprar um carro zero. Um zerinho, com cheiro de novo. Claro! Mas não dá, nós estamos na política. Só tem carro, né? Meia boca. Então você vai escolher o menos pior. Então, porque os outros foram corruptos, você não vai chutar o balde e votar de novo no corrupto. Não, cara. Se tiver candidatos ali aproximadamente com o mesmo potencial, sabe? Às vezes, olha só, gente, bom senso. Não é um presidente que vai governar sozinho. Está entendendo? Não é ele sozinho. Não é. Ele vai ter uma equipe, ministérios. Olha, raciocina comigo. Imagina só se eu te digo assim, olha, eu tenho um cargo para você, tá? Você aí. Você vai ganhar 30 mil reais por mês. Imagina só, você vai ter uma liderança, você vai ter uma visibilidade gigantesca. Quem é que não vai querer um cargo desse? Claro, se você achar que você está preparado. Estou falando do ministério. O que eu quero dizer, gente, pensa. Conseguir um bom ministro, se você é um bom presidente, não deve ser uma coisa tão difícil. Se você é um bom presidente. Entende onde é que eu quero chegar? Então, o que eu quero dizer é que o presidente, o seu candidato, não precisa ser extremamente experiente. Não precisa ser o melhor de todos, entendeu? Em termos de formação, de histórico, sabe? Os estudos que ele tem, todos os históricos profissionais que ele tem. É mais importante que ele seja correto. É mais importante que ele seja honesto, que ele tenha ética, que ele tenha moral, sabe? Porque aí ele vai escolher pessoas que são iguais a ele. Porque ninguém quer trabalhar perto de alguém que seja diferente.
Entendes? Isso é o bom senso aplicado na hora de você votar. Então isso é mais importante. É mais importante os valores sólidos que ele. De novo, assiste o vídeo, tem que assistir todos os vídeos. Os valores sólidos que ele transmite no quê? No histórico dele. Que ele transmite aonde? No entorno dele, com quem ele anda. Me diga com quem andas que eu digo quem tu és. Então, por isso, então pensa lá no carro. Quando você vai comprar um carro, o que é o mais importante? É a mecânica. Não importa muito a lataria, não importa muito os pneus, é a mesma coisa. Se o teu candidato não tem lá a maior experiência, não é o mais experiente de todos, mas aquele que é mais experiente é comprovadamente corrupto, ou está cercado de corruptos ou criminosos, talvez seja melhor votar naquele que não tem um histórico manchado, tá? Pode não ser o mais experiente de todos, mas ele vai estar no cargo máximo da República e ele tem é muito apelativo o cargo de ministro, por exemplo. Então, muito embora ele possa não ter a maior experiência do mundo, ou não ter, naquele exato momento, a melhor equipe do mundo, né? Mas, claro, se ele já tem uma equipe definida, os nomes definidos, você tem que olhar. Se ele já tem, você tem que olhar. Se ele não tem, mas você tem que olhar com quem ele anda, então. Né? E, claro, a questão do voto pessoal, né? Gente, olha só, um país do tamanho do Brasil, né? Vamos fazer a analogia corpo humano. O corpo humano tem vários órgãos, tem os órgãos vitais e não vitais. Se você perder um braço ou uma perna, até mesmo perdendo um braço ou uma perna, você ainda sobrevive, se você tiver o atendimento médico na hora certa. Mas se você não tiver um coração, se você não tiver um pulmão, se você não tiver um cérebro que comanda a respiração e o coração, esses órgãos vitais, o teu sistema digestivo, você não vai sobreviver. Entende onde eu quero chegar? Então, eu quero chegar no seguinte, o teu voto não pode ser pessoal, porque o voto pessoal quer dizer é você votar naquele candidato que vai só favorecer o teu nicho, o teu grupo. Por exemplo, você é um pescador. Então, eu vou só votar naquele que já falou claramente que é a favor dos pescadores e contra todo o resto da sociedade. Cara, não pode fazer isso. Tu tens que votar no candidato que vai pensar no país como um todo. Porque existem os órgãos vitais do nosso país, que são quem? Poxa, são aquelas classes, por exemplo, o transporte. Lembra daquela greve do transporte? O transporte é vital porque o transporte leva o alimento para as cidades, para os supermercados, leva os remédios, leva o combustível. Ou seja, o transporte é vital. Aquela greve que aconteceu mostrou isso. Eu só estou dando um exemplo do que é um órgão, uma parte vital da sociedade, não. Então, se você faz parte, por exemplo, do setor de transporte e você não gosta do setor médico, por exemplo, eu estou chutando qualquer coisa, ou da educação, só que a educação e a saúde são partes vitais da sociedade. Então você não pode ir contra. Por isso que eu digo, teu voto não pode ser pessoal, você não pode pensar só no teu pequeno grupo. Quando você vai escolher um candidato, você tem que ver aquele que tem uma visão equilibrada para favorecer todos os grupos. Quando eu digo isso é porque assim, lá no município, lá na pequena cidadezinha, tem aquele pessoal que vota no vereador que defende aquela causa, que é a causa dele só e mais nada. Entende onde é que eu quero chegar? Você tem que escolher o candidato que tem uma visão do município como um todo. Não só na tua pequena causa. Isso é olhar só para o seu umbigo. Isso não é pensar no coletivo. Nós temos que pensar no país como um todo, no coletivo. Porque a analogia com o ser humano. Se os teus órgãos vitais... Adianta você ter um pulmão perfeito. Você nunca fumou, tal. Você tem um pulmão perfeito. Pô, você é um atleta, tudo, só que o teu coração tem uma artéria com entupimento ali. E você tem 5 dias de vida. Adianta alguma coisa você ter um pulmão excelente e ser um cara muito inteligente e tal. Não vai adiantar nada. Da mesma coisa a sociedade é um sistema. É como um corpo humano funcionando. Para que
tudo esteja bem, os órgãos vitais têm que estar bem.